Vamos nos preparando para mais uma live. Quarta live da semana do Ensino Extraordinário, que tem como tema a linda e maravilhosa Semana da Diversão Extraordinária. Oi, Pérola, tudo bem? Muito obrigada por toda a sua participação. Você faz parte de toda essa semana. Gratidão. O pessoal, a Pérola me emprestou os filhotes dela para poder mostrar um pouquinho das práticas que a gente tem falado durante as aulas. Oi, Lô, tudo bem? Quanto tempo! Pessoal, que bacana, nossa live vai começar. Agora são 19h45. A Rebeca tá chegando aí, aos pouquinhos o pessoal vai entrando. Então a nossa semana da diversão extraordinária, ela tá acabando, né? Começou na segunda-feira, vai acabar amanhã. E a live de amanhã é uma live de perguntas e respostas. Algumas pessoas foram me enviando perguntas ao longo da semana e eu fui anotando todas elas para a gente conseguir ter esse bate-papo com essas perguntas e as que forem surgindo também ao longo da live. E se você ainda não fez a sua inscrição para a semana da diversão extraordinária, ainda dá tempo, porque no dia de amanhã, antes da gente encerrar a nossa semana, vai estar sendo enviado para todo mundo lá no grupo do WhatsApp novamente o conteúdo que nós ministramos ao longo da semana, inclusive o bônus. Então, se você entrou no meio da semana e começou a receber o bônus depois, o que é esse bônus, gente? É a lista das habilidades que serão estimuladas em cada brincadeira. Então, na hora que você for fazer a brincadeira em casa, não precisa ser nessa semana, pode ser depois, pode ser na escola quando voltar às aulas. Você vai estar ali pautado com as habilidades que estarão sendo estimuladas com a criança. Então, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição para que amanhã você consiga receber todo esse conteúdo, tá? Então, se você entrar um pouquinho depois, né, tá acabando, mas ainda dá tempo. E as nossas lives, elas estão ficando salvas, tá? Então, às vezes você entrou, viu, nossa, que legal, mas tem que fazer a janta, ou, ai meu Deus, tem uma outra live para poder assistir. As nossas lives estão ficando salvas. Algumas a gente conseguiu publicar aqui logo após a live acabar, aqui no Instagram, mas todas, pessoal, tá lá no canal do YouTube, que é Nathalie Ensino Extraordinário. Assim que você digitar isso no YouTube, vai aparecer a minha página e ali estão todas as lives, a live 1, a 2, a 3 e essa de hoje vai também para lá. E também a parte das brincadeiras. Não sei se vocês conseguiram visualizar os meus stories, o meu desespero para conseguir tentar colocar as brincadeiras aqui no Instagram e acontecendo várias coisas que a gente não tem nem como explicar. Mas a gente resolveu, né? A gente deu uma solução para esse problema. Então, todas as brincadeiras, né? As brincadeiras do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia e do quarto dia estarão ali no YouTube. Inclusive, não é só no YouTube que tem não, gente. Também está no Facebook. Eu tenho uma página, Nathalie Ensino Extraordinário, também no Face, que você pode também estar me acompanhando lá. Então, você pode escolher quais plataformas você acha mais fácil, mais prático para poder usar. E sempre que você estiver assistindo, faça lá o seu comentário, coloca uma foto da sua criança fazendo as brincadeiras. Se você vai fazer isso na primeira semana de aula, registra e me marca. Nossa, Nathalie Ensino Extraordinário, essas ideias eu tive com ela, eu entendi a importância do brincar, vai ser muito legal. Então, mais uma vez, pessoal, muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Semana da Diversão Extraordinária. E agora, ai Marcela, quanto tempo! Ai, a Mila também, nossa, a Mila, a gente era amiga de criança, gente. Olha aqui, fazendo parte aqui da minha live, que bacana. Gente, ó, vamos aproveitar.
Pega esse aviãozinho que tem aí no cantinho e vai marcando todo mundo que tá on, para as pessoas estarem vendo que tá acontecendo uma live, principalmente a galera que é pai de criança, tá? A galera que trabalha com educação, então professores, coordenadores, diretores, vai mandando esse aviãozinho aí para todo mundo assistir. Verdade, Mila, a gente era amiga de carta, gente, vocês acreditam? A gente não mandava WhatsApp, não mandava e-mail, a gente era amiga de carta. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu não devo ter nenhuma. Mudei tanto de casa que eu não devo ter nenhuma guardada. Gente, vocês sabem o que é carta, né? Vocês já colocaram carta no correio? Alguém aí, né? A galera mais jovem, acho que deve descobrir que existe carteiro quando vem entregar algum produto que eles compraram, sabe? Porque parar, escrever a carta, né? Colocar no envelope, pôr o selinho, ir até lá. A minha amiga Karina, que é a esposa do Thiago, que está aqui assistindo, uma vez ela fez isso com os alunos, todo o processo da escrita, da postagem, para os alunos verem isso acontecendo. Gente, foi um trabalho sensacional. O professor extraordinário faz coisas extraordinárias para os alunos, eles nunca mais vão me esquecer. E aí, gente, estão animados para nossa live? Quem viu aí o tema que eu coloquei? Eu coloquei, não aqui, né, não pus o título, mas eu coloquei no Store com contagem regressiva, falando que eu ia estar trabalhando o assunto do desenvolvimento cerebral. E também vou trabalhar a questão das fases do desenvolvimento infantil que o nosso amigão Piaget fala muito. E quem já fez pedagogia, quem já participou em alguma reunião de pais bem mais elaborada, né? Conseguiu entender um pouquinho disso. E a gente vai estar falando um pouquinho mais nessa live. Eu percebi que conforme as lives foram acontecendo, eu fui me empolgando cada vez mais e falando, foram aumentando os minutinhos de live. Mas, gente, se vocês tiverem dúvida ao longo da live, vai escrevendo aqui algum comentário. Ou se quiser deixar para colocar essa dúvida lá naquela caixinha que eu coloco todo dia pela manhã, também pode fazer, tá certo? Então hoje estou com os cabelos molhados, fresquinho, né? Porque tá difícil esse mês de janeiro. Pessoal, vamos fazer uma retrospectiva? Na nossa live 1, se você não assistiu, tá lá no YouTube, tá facinho de você acessar. A gente trabalhou um pouquinho sobre a ideia de, será que brincar é um passatempo? Ou será que brincar é uma coisa séria? Então a gente viu que é coisa séria brincar. Não é para ser deixado para qualquer momento na escola o brincar. Tem que ter um momento planejado para isso acontecer. Ah, acabei de dar... Agora pode brincar. Gente, brincadeira é coisa séria. A gente trabalhou também a ideia de brincar sozinho ou acompanhado. Será que brincar sozinho é bom? Será que brincar acompanhado é bom? Então, nessa live, a gente trabalhou essa ideia da importância do sozinho e a importância do acompanhado. Os dois, gente, são importantes para formar quem nós somos da vida adulta. Então, a gente tem que aprender a ser sozinho, se divertir sozinho, criar sozinho, mas a gente também tem que aprender a criar em conjunto, a ser o conjunto. Então, brincar sozinho e acompanhado estimula quem nós somos hoje. Nós trabalhamos na live da terça-feira. O assunto é de se era necessário brincar com brinquedo ou não. E a gente citou algumas brincadeiras que não precisavam de brinquedo e algumas brincadeiras que a gente poderia inserir o brinquedo. Falamos da ludicidade, do brincar. Então foi muito bacana essa ideia da live, da terça-feira, desculpa. E na live de ontem foi uma live de sugestão, né? Se você quer dar presente, se você quer comprar presente para crianças, você tem que meio que pensar o que você quer oferecer, qual é a finalidade daquele brinquedo. Não é sair dando aquilo que você gostaria de ganhar, porque às vezes aquela criança não vai entender a função daquele brinquedo, às vezes vai ficar lá parado, né? E teve uma live que a minha amiga Dani falou que o filho dela se diverte com chinelo, gente. Então tem coisas que a gente tem que pensar na hora de comprar um brinquedo, às vezes não é o mais caro. Inclusive na nossa semana da diversão extraordinária, a gente teve várias brincadeiras, 4 brincadeiras por dia aparecendo aí nas nossas redes sociais. E essas brincadeiras, elas usavam materiais muito simples, materiais muito básicos. E os vídeos que tem criança interagindo ali, vocês veem a felicidade que está acontecendo ali. Então,
não é necessário ter o brinquedo, não é necessário, né, gastar muito pelo brinquedo. Mas se você quiser presentear, dá uma olhadinha nessa live que a gente postou, que é a nossa live 3. E se você está entrando pela primeira vez aqui na nossa semana da Diversão Extraordinária, que está quase acabando, no final de cada live, na verdade, do meio para frente, eu começo a falar das habilidades que serão estimuladas nas brincadeiras que serão postadas no próximo dia. Então, né, nessa primeira parte da live eu vou estar falando um pouquinho de conteúdo do desenvolvimento e depois do meio para frente vou estar falando um pouquinho das brincadeiras. E aí, se você não fez a inscrição, você consegue entrar lá no link ainda, se cadastrar, receber o e-mail da lista dos materiais, para que você consiga separar todos esses materiais, para você poder brincar com a gente. Agora, se você está assistindo essa live depois que a nossa semana acabou, você não tem como mais fazer a inscrição e receber a lista dos materiais. Mas você pode assistir as lives, porque eu sempre estou citando o que eu estou usando na brincadeira. E assistindo os vídeos, você consegue ter uma certa ideia. Olha, eu acho que ela está usando tesoura. Nossa, agora ela pegou coloquete. Então você já consegue ter uma certa ideia. Então não vai ser tão mastigadinho, tão simples para quem fez a inscrição, né? Que conseguiu lá, recebeu a listinha de tudo que ia acontecer. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas seja bem-vindo você que está assistindo meu vídeo depois. Pessoal, então vamos lá. Assunto de hoje, a gente vai falar então do desenvolvimento infantil. Deixa eu ajeitar aqui meu celular, que ele tá com o cabinho do carregador. Hoje tá tudo jóia. Então, a gente fala a ideia de fase do desenvolvimento infantil. Ela se dá desde o momento da concepção, certo? Lá, até o momento que a criança atinge 6 anos. Então, a fase de desenvolvimento infantil vai desde quando ela está começando a se desenvolver até chegar na fase de 6 anos. E aí, eu vou falar algumas coisas um pouquinho lá mesmo da barriga, o que está acontecendo ali. Com 18 dias de gestação, gente, é pouquinho, 18 dias de gestação, o cérebro já está se desenvolvendo. Com 18 dias, a mãe nem sabe que está grávida às vezes, porque percebe que está grávida quando atrasa a menstruação, né? Então, com 18 dias, o cérebro já começa a se desenvolver. O embriãozinho começa a formar ali, né, as células nervosas, os amiguinhos. Quem aqui sabe o nome das células nervosas? Olha, se tiver aluna aqui assistindo e não souber o nome das células nervosas, ai, hashtag professora já vai começar a dar nota por aqui, hein? Os neurônios. Os neurônios já estão sendo formados com 18 dias, gente. E aí, né, até ali 3 meses, né, vai aumentando essa estrutura, vai aumentando essa quantidade de células, até chegar um momento que lá no quinto, sexto mês de gestação, a criança começa a ouvir, escutar lá dentro. Acho que vocês já ouviram isso, né, que a criança escuta dentro da barriga da mãe. E esses sons que são externos, que estão entrando ali, né, as vibrações sonoras, e a criança está captando, ela consegue perceber sons positivos e sons negativos. A criança consegue perceber se está tendo briga do lado de fora, ela consegue perceber se a mãe está angustiada, ela consegue perceber se ela está sendo amada, se ela está sendo esperada, tudo nesse período, lá dentro da barriga. O pessoal dando coraçãozinho. Oi, Noelle, tudo bem? E quando a gente pega, né, para olhar, né, os estudos de imagens de cérebro das crianças, a gente consegue ver a reação que a criança tem quando ela escuta, por exemplo, a voz da mãe lá dentro da barriga. E quando ela escuta, por exemplo, uma língua estrangeira. Existe bastante gente que faz bastante teste assim, para poder ver como que o cérebro está agindo. Então, nesses estudos de neuroimagem, vai acendendo luzinhas as regiões estimuladas. E a criança consegue entender, né, se é a mãe, se é o pai, o que está acontecendo ali, se é outra pessoa, se tem um irmãozinho ali conversando, né? A criança consegue já familiarizar com esses sons. E nos últimos meses da gestação e os primeiros anos de vida, continua, gente, produzindo muitos e muitos neurônios.
A gente costuma dizer que faz assim 1 milhão de novas conexões por segundo. 1 milhão de novas conexões. É uma fase muito importante. E a gente tem que aproveitar para estimular ao máximo essas crianças. Então, a gente está falando um pouquinho de pequenininho, mas esse estímulo, gente, começa da gestação e vai até 6 anos, tá? E aí, a gente tem bastante estudos que falam, né, de crianças que tiveram uma sua gestação com calma, tranquilidade, crianças que tiveram uma gestação turbulenta, o que gerou nela de problemas psicológicos e o que gerou nela de problemas também escolares. Então tá tudo muito ligadinho, tá? Então os primeiros anos de vida, os neurônios estão lá passando informação de um neurônio para o outro, fazendo sinapse, que a gente costuma dizer, e mandando cada vez mais. E o que acontece é que se uma área ela é bem estimulada, cada vez mais, mandando informação. E a área que é menos estimulada, ela vai se enfraquecendo, tá? Então a gente tem que tentar explorar a criança, o estímulo da criança, estimular a criança o máximo para que ela não tenha conexões enfraquecidas, porque ela tá lá para aprender. Todo mundo já ouviu falar que é mais fácil aprender outras línguas quando você é pequeno, que é mais difícil quando se torna adulto. Galera que me segue aqui vê que de vez em quando eu posto uns stories de aula de mandarim. Gente, o negócio tá difícil aprender, eu queria ter e tido essa ideia quando eu tava mais novinha, mas faz bem aprender depois de adulto, tá, gente? Outras línguas, isso é bom pro nosso cérebro, cria também memórias. Então, nesse período, né, de cérebro produzindo neurônios, fazendo essas conexões, os neurônios começam a produzir uma gordurinha que tem em volta, assim, né, que a gente chama de bainha de mielina. É um processo muito importante que é a mielinização, que vai ser fundamental para mandar o impulso nervoso de um neurônio para o outro sem escapar a informação. Então, esse processo de mielinização é fundamental para evitar um déficit de atenção, certo? Então, a ideia é a gente pensar que a gente tem que estimular cada vez mais. E aí, pessoal, quando a gente pensa nesse estímulo, a gente tem que pensar na ideia aqui do nosso amiguinho, o Piaget. Ele formou as 4 fases do desenvolvimento, que é a segunda parte aqui da nossa live. Tem muita coisa ainda para falar de desenvolvimento cerebral, mas eu acho que acaba saindo termos um pouco técnicos. Isso já é para uma aula para os meus alunos do ensino extraordinário, que estou preparando com muito carinho. Então, a gente vai falar um pouquinho agora do assunto das fases do desenvolvimento do Piaget. Então, o que eu queria deixar bem assim firme para vocês é a importância da gestação, do período do desenvolvimento da criança de 0 meses, vamos pensar, lá na gestação até os 6 anos, o tanto de coisa que a gente tem que estimular. E é um crime a gente colocar a criança só na frente da televisão, dar um tablet para ela poder ficar quietinha. Então, nesse período, deixa a criança explorar, deixa a criança se divertir, deixa ela brincar sozinha, brincar acompanhada, dá os brinquedos adequados para a faixa etária, porque ali o cérebro está recebendo informação, está formando informações muito importantes para ele ao longo da vida, tá? E aqui, as fases do desenvolvimento do Piaget, ela é dividida no primeiro estágio, que é de 0 a 2 anos, que a gente fala que é o sensório motor. Não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal que acaba estudando um pouquinho de pedagogia, psicologia, fala bastante do Piaget. Então, é nessa fase que a criança vai aprender um pouquinho da sensação e dos movimentos. Então, ela vai imitar gestos, ela vai imitar sons, ela vai começar a desenvolver a sua coordenação motora. Então, nessa fase de 0 a 2 anos, estimular os sentidos da visão, estimular o sentido do paladar, o sentido do tato, do olfato, dar alimentos diferentes. Essa questão do paladar, gente, não é dar sempre a mesma coisa, não, é dar alimentos diferentes. Eu não gosto, eu não vou dar pro meu filho. Dá, porque vai que ele gosta, né? Ele vai começar a criar as suas preferências alimentares. É muito importante que ele experimente de tudo, porque tem coisas que a gente não gosta porque a gente nunca experimentou. Não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece direto. Inclusive, eu fui experimentar caqui
por causa da minha amiga Karina. De novo, a Karina, esposa do Thiago. Ela me deu caqui, porque eu sabia que ela gostava. E aí, toda vez que eu ia, né, assim, via um caqui bonito e tal, eu falava, vou comprar um caqui pra Karina. E eu dava caqui. Toda vez assim, gente, não dei, assim, 1000 vezes. Umas 3 vezes. E aí ela falou pra mim, você me dá caqui? Você nunca comeu caqui? Eu falei, não. Aí um belo dia ela apareceu lá no nosso trabalho com caqui e falou, agora você vai comer. Eu falei, meu Deus, já pensou se eu não gostar? Que cara que eu vou fazer? E eu gostei. Então eu nunca tinha experimentado caqui e eu achava que eu não gostava. Então, a criança é a mesma coisa. Não sei se vocês já passaram pela oportunidade de ter o seu filho na casa do vizinho, de um amiguinho, e ele comeu alguma coisa que você nunca deu pra ele, e você fala assim, ele come isso? Como assim? Né? Então, é essa fase de explorar o paladar, não apenas, né, na fase de 0 a 2, mas continuar inserindo alimentos gostosos. Mas vamos continuar. Aí a gente pode estimular, né? Também com blocos, com bolas de brinquedo. Isso a gente falou um pouquinho na live de ontem, né? Então essa fase de estágio sensório-motor de 0 a 2 anos, o Piaget fala que é muito importante para a criança. Aí a gente tem o segundo estágio, que ele vai um pouquinho maior, muito maior. É de 2 anos a 7 anos, é bastante, né? De 2 a 7. De 2 a 7, a criança já começa a desenvolver o estágio pré-operatório. Esse estágio pré-operatório é um estágio em que a criança ela já começa a ter um egoísmo aparecendo, sabe? Isso é meu, não vou emprestar. Por mais, mas você tem um monte de brinquedos. Daí você, não, é meu, como assim? Né? Começa a questionar por quê, né? Começa a dar característica humana para os objetos. Do Toy Story, lembra do garfinho que virou, né? Um garfinho virou com boquinha e tudo mais, tinha emoção. Então, dá essas características humanas para esses objetos. Começa a ter, né, todo esse momento de desenvolvimento da linguagem escrita, né? Até 7 anos, a criança está começando ali a parte da alfabetização, a leitura, a escrita. Então, essa idade, essa fase assim, de 2 a 7, que é tão grande de anos, vamos pensar, a criança vai ter noção de regra, de limite. Criança de 2 anos sabe o que é não, ela sabe o que ela tem que fazer, tá? Ela já consegue pedir ajuda quando ela precisa. E você pode colocar tarefas para essa criança de 2 a 7 anos fazer. Eu vejo aqui as minhas amigas que têm crianças pequenas postando no Instagram, as criancinhas ajudando em casa. Gente, não é você tá fazendo de empregada. Você está deixando ela entender a importância do cuidar. Você está ensinando ela a cuidar da casa. Isso não é só menino, é menina. É também para menino. É você saber cuidar do que é seu. Eu quero um cachorrinho, eu vou cuidar do meu cachorrinho. Eu quero, vamos cuidar, vamos guardar os nossos brinquedos. Então, essa questão de organização, de ajudar, eles adoram ajudar, viu? Então, aproveita estimular essa parte, né? E aí, eles adoram o elogio também. Então, se ele faz uma coisa muito bem feita, eles compreendem que eles estão sendo elogiados pelo trabalho bem feito. E se você faz um elogio meio que, eles entendem que não está sendo um elogio muito sincero, não, tá? Então, é muito importante essas crianças de 2 a 7 anos serem super estimuladas com brinquedos, mas também serem super estimulados com passeios. Vai aí no parque ecológico, no zoológico. Lá no meu tempo era bosque. Mas aqui agora é zoológico. Vai com eles no zoológico, vai passear na represa, leva no cinema. E assim, claro que a gente sabe que nós estamos num momento meio difícil, né, de sair de casa. A gente tem que começar a inserir essa questão do cuidado. Vamos pôr a máscara, vamos passar o álcool em gel, vamos lavar bem as nossas mãos, vamos chegar em casa, vamos limpar as nossas, tirar a nossa roupinha porque a gente estava na rua. Esses cuidados que a gente precisou adquirir por causa da pandemia, eles podem permanecer. Essa questão de chegar e lavar as mãos, passar esse álcool quando a gente mexe com outras coisas, porque é higiene, né? Então a gente deve só ficar livre logo da máscara. Eu não vejo a hora de ficar sem máscara. Mas vamos lá, continuando então. Vamos falar agora do terceiro estágio. O terceiro estágio
Ele vai dos 7 anos até os 12 anos, tá? Então, de 7 a 12 anos, está acontecendo um estágio que Piaget dá o nome de operações concretas. Nesse estágio de operação concreta, a criança ela vai ter raciocínio lógico, ok? Então, ela consegue fazer, se ela for muito estimulada, a trabalhar continhas de cabeça, solucionar problemas de forma mental, né? A professora faz uma pergunta, ela já consegue formular a resposta aqui antes de passar para cá, né? Consegue ter entendimento de regras sociais mesmo, leis de trânsito. O que tem de escolinha trabalhando lei de trânsito com criança e criança dentro do carro dando aula para pai? Então, aprender essa questão das leis e tudo mais. Então, as crianças podem, a partir desses 7 anos até os 12, interagir e criar as próprias brincadeiras de forma de improviso. Então, você pode chegar e falar assim, monta... Essa dica para o professor, né? Pega esse texto e transforma esse texto em 10 perguntinhas. Ou vamos improvisar aqui com uma brincadeira. A gente tem uma bola e a gente tem, sei lá, uma rede. O que a gente vai fazer? Então, eles conseguem improvisar, eles conseguem criar e se interessar de uma forma assim muito grande mesmo, por filmes, por livros, por música. E aí que veio a ideia do estímulo. Que tipo de livro você vai oferecer para essa turminha? Que tipo de músicas você vai colocar para ele ouvir em casa? Porque, gente, tem as músicas que eles vão ouvir dos amiguinhos? Tem. Mas tem as músicas que você vai poder ensinar ele a gostar. E ele pode gostar da dos amigos e da sua. Não tem problema algum, né? Ele depois vai poder criar o seu próprio estilo musical. O seu estilo de assistir filmes, o seu estilo de literatura. Então, é muito legal vocês explorarem essa parte. Então, mais uma vez, o do videogame não dá estímulo musical, tá? Então, a gente precisa estimulá-los de uma forma muito bacana nessa parte. Habilidades esportivas, né? Eu tinha que falar dessa parte. Aprender a jogar vôlei, futebol, bola queimada. Não é uma aula vaga, não é? O professor vai dar regras, a criança vai ter noção de tempo, tem que durar uma aula. Ela vai entender o ganhar, o perder, coordenação motora. Tudo isso está acontecendo nessas aulas de educação física, mas também no quintal de casa, na ruinha da frente, se a rua é mais tranquila, no campinho de futebol. Essas habilidades são muito bem desenvolvidas nessa fase. Se você não for muito bem desenvolvido nessa fase, você não vai ter muitas habilidades lá na frente, tá? Então, é muito sério essa questão mesmo de estimular as crianças, né, de 7 a 12 anos para o esporte, porque depois não vai dar muito certo. O cérebro demora mais para aprender. E aí, a gente vai para o último estágio, que é o estágio que a gente fala das operações formais, que é de 11 e 12 anos. Então, é um raciocínio, né, muito bem desenvolvido da parte lógica, se foi bem estimulada desde pequeno. Não adianta olhar para uma criança de 11 anos que nunca foi estimulada e falar, pensa aí, você tem 11 anos, acabei de ver na live que teu raciocínio lógico é completo. Não, gente, são estímulos que vão acontecendo no desenvolvimento, tá? Então, esses adolescentes, pré-adolescentes, né? Vai falar que criança não pode mais, né? Eles vão conseguir solucionar esses problemas abstratos, relacionar, né? Se relacionar com pessoas, se colocar no lugar do outro, se expressar de forma escrita, se expressar de forma verbal, que seria a fala. Eles se tornam muito autônomos e muito independentes, tá? Então, 11, 12 anos. E aquele momento que o pai, a mãe, o professor, a gente tem que estar próximo, mostrar assim, tô aqui se você precisar de ajuda, mas não fazer tudo por ele. Então, incentivar ele a se desenvolver, a ter amigos, a ter uma vida social, a ter um desenvolvimento da cultura, né? E assim, não é dar presente por ele estar conseguindo independência.
a gente pode simplesmente com palavras incentivar as pessoas a, né, continuarem a se desenvolver. Então essa etapa de 11, 12 anos é conversa, as palavras são a base do amadurecimento, não são brinquedos, tá? Então, 11, 12 anos é sentar para conversar, é sentar para falar sobre uma história que você viveu, porque as crianças elas acabam pensando que os pais e as mães têm superpoderes. E a gente precisa mostrar para eles que existem momentos ruins na nossa vida. E eles já têm essa idade para entender que essas coisas estão acontecendo, que você consegue se organizar, que você não entra em desespero. Ou então você conta uma coisa que aconteceu bem lá atrás. E a criança vai conseguir falar, poxa, quando acontecer isso comigo, eu posso tomar essa mesma atitude. Ou, né, nossa, que a mamãe aconteceu com a mamãe, ela teve uma atitude que não era muito boa. Mas eu não vou ter essa mesma atitude. Então ele vai conseguir. Então, gente, sentar para conversar. Não é o iPhone de última geração que você vai dar para o seu filho, que ele vai super se desenvolver socialmente, emocionalmente. Oi Arthur, mil anos que eu não te vejo, tudo bem com você? Olha a galerinha aí aparecendo, tudo bem, Montanari? Tem uma turminha que eu vou ver ainda esse ano na escola, mas tem uma turminha que eu não vou ver assim, né, presencialmente, talvez passeando por aí. Pessoal, mais uma vez, se você não se inscreveu no nosso lindo e maravilhoso, né, momento da Semana Extraordinária, tá ficando assim, no finalzinho, hoje já é quinta-feira. Então, se você clicar lá no link, você vai receber um e-mail, e nesse e-mail vai ter lá a lista dos materiais para você conseguir separar as brincadeiras e participar com a gente. Se você tá fazendo isso, assistindo esses vídeos, né, após a nossa semana, você vai ter que ir listando sozinho mesmo cada um dos materiais, das brincadeiras que a gente separou com muito carinho para essa semana. Então, todos os vídeos eles estão salvos, tem vídeo aqui no Instagram, mas assim, o kit completo vai estar lá no canal do YouTube, Nathalie Ensino Extraordinário, e vai estar também na página do Facebook, que também é Nathalie Ensino Extraordinário. Então, vai ser muito fácil você encontrar esse material para você trabalhar aí em casa. Às vezes, né, essa semana não deu para planejar tudo certinho, mas mais para frente você se organizar e fazer acontecer a diversão na casa. E agora a gente está chegando no momento das brincadeiras, tá? Então, na primeira parte da live falamos de desenvolvimento cerebral, agora nós falamos das fases de desenvolvimento de Piaget, e agora vamos falar então das nossas brincadeiras. O que cada uma das brincadeiras de amanhã, se tudo der certo, vai ser postadinho aí para vocês, as brincadeiras de amanhã vão estimular nas crianças que estarão realizando. Então, vamos lá. A primeira brincadeira, eu dei o nome de Maratona da Centopeia. Você vai, construir uma centopeia fazendo dobradura. Só que não é um origami, porque origami não usa tesoura, né? E esse vai usar. Não tem muito segredo, no vídeo eu vou mostrar certinho o tutorial, mas essa aqui é a centopeia, ó. Maratona da Centopeia. É só cortar uma tirinha de papel, depois tem um jeitinho especial para ela ficar nesse formatinho de dobradura, tá? E aí, a proposta é usar um canudinho para você soprar e a centopeia sair andando. Ela anda, tá, gente? Bonitinho, fofinha, fofinha, fofinha. E aí, por que eu coloquei maratona? Porque assim, gente, compete com seu filho, chama outra criança para brincar, para que a centopeia saia andando, né, competindo uma com a outra, né? Então façam centopeias de cores diferentes para poder brincar e não compartilhem o mesmo canudinho, tá certo? Canudinho diferente para cada um, né? Ai, não tem muito canudinho, corta no meio, vira 2 e tá tudo certo, tá? Então é muito fofinha e ela vai então se movimentando com o sopro. Ai, brincadeira simples, né? E tal, mas tá acontecendo ali na cabecinha dessa criança? Gente, trabalha cognição. Palavrinha que eu falei muitas vezes, que é essa fase do conhecimento, né? A cognição tá envolvendo formar informações, conexões e tudo mais. Então, a criança tá vendo uma tira se transformar em dobradura. Essa dobradura, ela vai ser recortada. Depois ela vai virar uma centopeia, essa centopeia, então todas essas informações estão sendo conectadas ali, então ela está formando uma ideia. E talvez a partir disso aqui, ela crie um outro bichinho, tá?
Então ela vai poder fazer essa conexão ali, guardar isso na memória. Coordenação motora fina, porque quando a gente pega a linda e maravilhosa tesoura, a gente faz, né? Tem tesoura agora que tem isso diferente, não sei se vocês já viram. Que aí você coloca o polegar aqui e os 2 dedinhos, né? Pra poder a criança realmente pegar a tesoura da forma correta. Antigamente não era desse jeitinho, mas mesmo desse jeito tem criança que não pega na tesoura de forma correta. Isso foi uma das perguntas que eu vou responder amanhã na nossa live de perguntas e respostas. O pessoal fez ali na caixinha, né? Como estimular a pegar a tesoura de forma correta e tudo mais. Então, isso aqui é importante para a criança, porque vai fazer a pinça. Esse movimento aqui de pinça é importante para quando a gente for pegar o lápis para poder escrever, tá? Então, coordenação motora fina, junto com o movimento lá de pinça. E nessa brincadeira, a criança tem atenção e concentração, porque primeiro ela vai ter que assistir o vídeo para elaborar toda a sua dobradurinha. Depois ela vai ter que controlar os seus movimentos respiratórios para poder soprar e movimentar a centopeia. E aquela famosa frase: se você está ansioso, respira. Se você está nervoso, você respira. Então, o fato dela ter que respirar, inspirar pelo nariz e soprar com a boquinha, ela está oxigenando o cérebro e está diminuindo a ansiedade dela ao longo da brincadeira. Então, não é uma brincadeira, simples brincadeira, né? Ela aprende também a controlar a força. Nossa, se eu soprar muito, a centopeia vai embora. É lançada, como se fosse um furacão. Mas a ideia é fazer ela fazer esse movimentinho aqui, andando. Ela tem que fazer esse movimento. Se eu soprar muito forte, a centopeia vai voar. E aí, ganhei, cheguei na linha de chegada. Não, volta pro início, tá, gente? Tem que fazer as regras certinho pra criança brincar. Aí nós vamos pra segunda brincadeira, que é o labirinto maluco. Esse aqui, você vai precisar de uma caixa. Não precisa ser uma caixa muito funda, pode ser uma caixa mais simples. Olha só essa que eu montei. Eu coloquei aqui um roxo papel higiênico, concha. Isso que vocês estão vendo aqui é talo de mamoeiro, de pé de mamão. Aqui lindo e maravilhoso, tampinhas, a caixinha de fósforo deitada, a parte de dentro eu fiz em pé. Outro, como é que fala? Rolinho de papel higiênico. Repara que eu coloquei aqui, ó, início e fim, certo? Então a ideia é você arrumar, eu coloquei na lista de material sendo bolinha de gude. Oi, Gabriel, tudo bem? Bolinha de gude, mas eu não tinha bolinha de gude, eu não conseguia achar uma bolinha de gude. O que eu vou fazer? Acha uma bolinha na tua casa que dá certo. E essa que eu achei, ó, são aquelas pedrinhas que a gente forra vaso, sabe? De jardim, forra chão, tá? Seixo de argila. E aí, ó, não sei se eu vou conseguir fazer em pé, mas quando a gente coloca, a gente tem que fazer a bolinha rolar. Cadê você, bolinha? E fazer ela e chegar lá no meu fim, mas rolando certinho, né, gente? Não é pular pro lado de lá. Acho que não dá pra ver ela chegando. Caiu. Então, é esse controle motor ali pra poder fazer a bolinha rolar pra lá e pra cá. Então, assim, gente, use o que vocês tiverem em casa para dar esse labirinto maluco. Então, no caso, a minha ideia inicial é a bolinha entra aqui, passa por esse corredorzinho. Se ela for para cá, ó, ela vai bater e vai ter que voltar. Ela pode vir aqui? Pode vir. Vixe, vai ter que começar tudo de novo, né? E aí volta. Então, assim, o caminho correto seria entrar aqui, descer, aí depois ela sobe, passa entre a conchinha e o pedacinho de mamão aqui, o do talo, desce e vai até o fim. Então, montar o labirinto. Se a criança é muito pequenininha, o adulto vai se divertir montando esse labirinto. Mas se ela for maior, ela pode criar, né? Fazer vários vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Às vezes pode até, talvez, furar a caixa e fazer um buraco, tipo assim, ficou preso, caiu no abismo, né? Vai ter que começar de novo. Criar as regras. E fazendo esse labirinto maluco, a criança trabalhando cognição, que é o ato, então, de aprender, fazer conexões, estimulando a sua criatividade, a sua imaginação, aquele pensamento ecológico, né? Vou usar coisa que eu já tenho, não preciso comprar, né? Vou pensar o que eu posso improvisar aqui para dar certo. Coordenação motora fina, vai ter que recortar, vai ter que colar.
Se precisa de cola quente, porque tudo aqui eu colei com cola quente, mas cola quente, gente, machuca, tá? Dá bolha na criança. Então, assim, precisa de um adulto, mas você pode fazer com cola de contato. Na lista de material eu coloquei cola quente ou cola de contato. A cola de contato é cola instantânea. E não é o Super Bonder também, porque Super Bonder pode colar os dedos da criança, mas esteja por perto para poder ajudar nessa parte da colagem. Se os objetos forem mais levinhos, dá para fazer com cola, com fita dupla face, né, durex. Então dá para ir dando jeitinho para fixar tudo. Coordenação motora grossa, que é esse movimento de mover a pedra dentro da caixa, eu ia falar panela, dentro da caixa. O movimento de pinça vai estar acontecendo no manipular dos objetos. E sabe, essa brincadeira simples está estimulando o cérebro a solucionar problemas. A criança bate o olho ali e fala, eu tenho que chegar naquele lugar. Foi, deu errado? Volta. Foi, deu certo? Continua. Né? É um labirinto que a gente está mexendo com a mão. Existe labirintos de folhinha de papel que a gente faz. E vocês não têm ideia da quantidade de crianças que não conseguem fazer labirinto de papel. Sabe? Aquele que tá lá, a menininha e o sorvete. Leve a menina até o sorvete. Isso ajuda a solucionar problemas lá na frente. Você tem um objetivo e você não pode desistir enquanto você não chegar nele. Se a criança começar a fazer e ela desistir, a gente tem que estimular ela. Não, vamos lá, você vai conseguir. No começo ajuda, faz junto, depois você apaga, porque é importante, tá? Então eu falei do manual aqui, mas o papel também ajuda muito. A gente tem que criar esse hábito da persistência, da solução dos problemas. E brincando, a gente aprende, tá? Vamos pro próximo. O próximo é assim, é muito simples, mas ao mesmo tempo é muito mágico. O nome da atividade chama Folha Mágica. Opa, tá de ponta cabeça. Mas agora não tem importância de estar invertido ou não. Gente, olha que desenho mais lindo. A folha mágica, ela consiste, você vai precisar, claro, de um desenho, você vai pintar muito bem, lindo, maravilhoso o desenho. As crianças pintaram de aquarela esse desenho que eu propus para eles, teve uma criança que pintou de lápis. E depois você vai precisar dessas pastas, essas folhinhas de pasta catálogo, tá? E canetinha permanente. Então são coisas fáceis aí de providenciar. E aí, o que tem nessa folha mágica? Você acabou de falar que estava tudo colorido? Uai, mas está tudo colorido. Opa! Não, peraí, volta a ficar branco, Oh, colorido, volta a ficar branco. Colorido, né? Por quê? O que você fez? O que aconteceu? Então, lá no vídeo, a gente vai escrever certinho essa folha mágica. O menininho que fez, o Dani, filhinho da Pérola, ele faz assim. É a coisa mais linda, essa mágica acontecendo ali, tá? E aí, né? O que vai fazer? Trabalha a cognição, ele vai entender o truque, vai estimular a criatividade, a imaginação da criança, vai estimular a coordenação motora fina, porque ele vai estar desenhando, né? Vai estimular o movimento de pinça, sim, porque ele vai estar manipulando um pincel, um giz de cera, o que for. E aqui, gente, acaba sendo também um pensamento de sustentabilidade, porque a brincadeira não acaba. A brincadeira tá ali, vai e volta, então o brinquedinho acontece. Então a gente fala que é a folha mágica. E por último, e eu assim, acho que para fechar com chave de ouro a nossa semana da diversão extraordinária, é o foguete. Então, na hora que eu tava lá mostrando as brincadeiras, vai fazer um foguete, vai fazer um foguete, a gente vai fazer um foguete. Olha aqui o meu foguete, bonitinho. E pra fazer o que é esse foguete? O que tem de emocionante nesse foguete? Gente, meu foguete, ele tem, a gente vai pôr o propulsor. Olha que bonitinho. E quando eu posiciono ele, né, em cima de um outro copinho e aperto, se eu fizer aqui, ele vai voar muito longe. Eu vou precisar do Davi e ele não vai voar. Primeiro eu vou explicar, depois eu faço voar, porque a gente encerra com ele voando, tá?
Vai precisar dos copos durinhos, tá? Que eu falei que lá na lista de material que seria o lápis, o copo, que lápis o quê? O copo americano, certo? Pode ser aqueles copos de café também, que o pessoal toma, que é mais durinho também, meio que de isopor, esqueci o nome. Bom, e aí você vai precisar pegar um dos copos e você vai colocar um dentro do outro, deixa eu pegar aqui, ó. Um copo dentro do outro. E você vai ter que marcar aonde que é o meio. Então, você vai marcar assim, né? Nesse cantinho. Aqui e aqui. E depois marcar o meio de novo, aqui e aqui. Certo? Marcar o meio. Os dois copos, um dentro do outro, você vai precisar furar ele. E nesse furar, eu usei, tá? Uma chavinha de fenda muito fininha, esquentei com uma velinha e furei de um lado, furei no outro, nessa marcação. Para que eu consiga passar, ó, a fitinha, para passar. Ela não ficou muito no meio, não. Passar o durex. Que durex? Gente, eu tô precisando de água. Pera aí, deixa eu beber água, que não é durex, não. É isso aqui, ó. Elástico, gente do céu, é o final da semana, foram muitas emoções. O elastiquinho de dinheiro. O elastiquinho de dinheiro, a gente tem que estar novo. Não pode ser aquele largo, não, porque senão o lindo e maravilhoso foguete nem vai saltar, tá? Depois, para fazer essa parte aqui do chapéuzinho, você vai precisar de um círculo, tá? Um círculo, aí você dobra ele no meio 2 vezes, corta esse pedaço e depois faz assim, ó, chapéuzinho, ok? E aqui eu colei uns adesivinhos para poder fazer as janelinhas, certo? Antes do meu foguete voar, voa, não, vou falar o que vai desenvolver. Então, ó, cognição, a criança vai entender o porquê que faz esse lançamento. Quando é nessa motora fina, mais uma vez. Atenção e concentração, porque tem que seguir cada um dos passo a passo para poder chegar ao objetivo final. Vai estar diminuindo a ansiedade, porque ela vai ter, né, que tirar o foco de coisas que estão ao redor dela e ficar apenas nessa atividade, fazendo, acontecendo ali. E vai estar estimulando a criatividade. Então, fazer o foguetinho estimula todas essas habilidades. Então, eu sei que não dá pra ver ele aqui, mas tem um copo embaixo. Eu vou por aqui, vou apertar e ele vai... Não tava na minha cabeça. E ele voa, gente, vai longe, certo? Então, quem ficou até o final, muito obrigada pela participação. A nossa semana de diversão extraordinária ela vai se encerrar amanhã com uma live de perguntas e respostas, certo? Se você está chegando aqui agora e quer a lista dos materiais, faz a inscrição, que ainda dá tempo de você receber essa lista. Entra no grupo do WhatsApp para você receber o bônus que nós estamos oferecendo, que são os estímulos que cada brincadeira está, né, despertando na criança. Então, e se você chegou agora, você não vai perder o bônus que foi na segunda, na terça e na quarta. Não, você vai receber todos os bônus. Amanhã a gente encerra a nossa semana da diversão extraordinária. E muito obrigada mesmo por você que ficou conosco. Foi muito bom ter todos aqui. Até mais. Um beijo e até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.